Você já se sentiu apaixonado, enfurecido ou com muito medo de alguma coisa? Provavelmente, né? Mas você faz ideia do porquê isso acontece? E você faz ideia do que acontece com o seu corpo quando você se apaixona, por exemplo? Aliás, por que as pessoas se apaixonam? Porque elas sentem amor, choram, riem, se comovem, sentem medo, raiva. E dá para controlar tudo isso? O que são as emoções, o que são os sentimentos? Geralmente, as pessoas acreditam que emoção e sentimento são a mesma coisa, uma espécie de sinônimos. E no dicionário, as duas palavras até encontram significados muito próximos. Mas, na verdade, são as emoções que dão origem aos sentimentos. Enquanto as emoções se referem a uma reação instintiva, uma resposta neural para os estímulos externos, como o choro ou o riso, os sentimentos, em geral, refletem como a gente se sente frente a uma emoção. É diferente, né? Uma coisa da outra. Então, diferente das emoções que são momentâneas, os sentimentos eles podem ser duradouros e muitas vezes eles podem ser até fáceis de esconder. Uma emoção é difícil esconder, o sentimento não tanto. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que as emoções estão ligadas ao corpo, estão ligadas ao exterior. E os sentimentos fazem parte do universo da mente, do interior. Você já parou para pensar o que é que está acontecendo dentro de você, por exemplo, quando você se apaixona? Ou quando você sente aquela angústia de ter o seu coração partido? Ou ainda, aquela alegria de conquistar o objetivo? Ou a raiva de alguém que te desaforou no trânsito? O que está acontecendo nesse momento dentro do seu cérebro? O que acontece no seu cérebro nesse exato momento? É muito comum as pessoas dizerem que tem certas coisas na vida que são emocionantes, ou que tem alguns sentimentos que são muito importantes. Mas o que de fato isso significa? O que são emoções e o que são sentimentos? Imagine agora a seguinte situação. Você está numa praia lá no Nordeste brasileiro, uma praia linda, paradisíaca, é verão, sol, calor, e você resolve fazer um passeio de barco para ter aulas de mergulho. E aí você está lá no fundo do mar mergulhando, e vem um cardume de peixes na sua direção, e no meio desse cardume de peixes, de repente, surge um enorme tubarão, que fica ali, ó, cara a cara com você. Imagina o tubarão cara a cara com você. É muito interessante o que acontece no seu cérebro quando ele registra a informação tubarão. O seu cérebro inicia automaticamente a coordenação de um programa de ações muito complexas e que vão recrutar o seu corpo inteiro para uma série de mudanças que vão estar acontecendo no seu corpo. As suas pupilas rapidamente se dilatam, a sua boca seca, o seu estômago altera todo o seu funcionamento. Se você tiver, por exemplo, com o intestino cheio, pode até acontecer aquele famoso caguei de medo. Já ouviu falar? O sangue do seu corpo ele é redirecionado e todos os seus vasos sanguíneos ou se comprimem ou se dilatam. O sangue é desviado de lugares que agora já não são considerados naquele momento tão importantes, como, por exemplo, o seu sistema digestório, e é enviado para lugares considerados mais importantes, como, por exemplo, os grandes músculos. É por isso que você sente aquele frio na barriga. Isso é exatamente o que acontece, aquele frio na barriga de quando você está com medo, na verdade, é o sangue que sai dali e vai para os seus músculos. Um outro lugar de onde o sangue também sai é do rosto. É por isso que quando você olha uma pessoa que está com muito medo, geralmente ela está pálida, ela parece branca, esbranquiçada. Além disso, o seu cérebro ordena glândulas a secretarem hormônios lá no seu sangue, como a adrenalina, o cortisol, que vão fazer com que aumente a sua frequência cardíaca, fazendo com que o seu coração bata mais rápido, fique mais acelerado e também aumente a sua eficiência cardíaca,
fazendo com que o seu coração bombeie mais sangue a cada batida para o seu corpo. No seu cérebro, hormônios e neurotransmissores vão gerar estímulos e vão ativar vários circuitos que vão fazer com que você fique, por exemplo, hipervigilante. Ou seja, que você fique ligadão. E assim você jamais durma ou se distraia quando está com um tubarão na sua frente. Você também vai ficar hiperfocado. Devido ao quê? Um fenômeno que a gente chama de visão de túnel. Ou seja, não existe nesse momento nenhum déficit de atenção. Quando tem um tubarão na sua frente, você está esperto, está ligado. O seu cérebro, nesse momento, fica negativamente enviesado e ele fica hipersensível a qualquer coisa. Então, qualquer coisa minimamente negativa ou ameaçadora que esteja ali ao redor, ele já sente, ele está ligado. E tudo isso que eu descrevi, assim como uma série de outras coisas, acontece em questão de segundos, milésimos de segundos. Então, se você compreendeu essa orquestra fisiológica, você entendeu toda essa mudança que acontece, você entendeu o que é uma emoção. Emoções são programas de ação coordenados pelo cérebro de uma forma automatizada e que gerenciam alterações em todo o seu corpo. Essas alterações são ações no sentido mais amplo da palavra, ou seja, ações microscópicas, como por exemplo a secreção de hormônios lá na sua corrente sanguínea, ou a secreção de neurotransmissores nas sinapses dos seus neurônios. Ações que podem ser um pouco mais complexas também, como por exemplo as movimentações das suas vísceras, ou às vezes ainda mais complexas, como por exemplo comportamentos automáticos que você vai ter de fugir ou de atacar no caso de ver um tubarão na sua frente. Sintomas automáticos. E para que serve tudo isso? As emoções são um jeito muito inteligente da natureza fazer com que um ser vivo haja sem perder tempo, de forma rápida, intuitiva, imediata. A emoção tem tudo a ver com a ação e com gerar comportamentos biologicamente vantajosos frente a uma necessidade imediata, principalmente num senso de urgência, quando tem medo, tem alguma coisa que pode te causar algum dano. Então é importante entender que isso é automático. A gente não tem controle da maior parte dos impulsos que são causados pelas nossas emoções. Em outras palavras, a gente não consegue controlar, sempre que a gente quer essas emoções. Quero controlar de acordo com a minha vontade. Nem sempre é possível. Ninguém olha para o tubarão e fala assim, agora eu acho que eu vou dilatar minhas pupilas, ou, não, peraí que eu vou fazer o meu coração bater mais rápido. Não é assim que acontece, isso tudo é automático. Talvez você até quisesse controlar suas emoções, mas isso não é assim tão simples. Um dia, você pode estar entediado também, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais simples, você vai para uma balada e você resolve se apaixonar. Aí você olha uma pessoa mais ou menos interessante lá, e assim como você decide qualquer outra coisa na sua vida, você decide que você vai se apaixonar por aquela pessoa. Você vai lá conversar e vai se apaixonar pela pessoa. Ou talvez melhor ainda, imagine que você já está apaixonado por uma pessoa que não corresponde ao seu afeto e você simplesmente resolve desligar essa paixão. Não vou mais estar apaixonado pela pessoa. Parece uma ideia interessante. Só que isso não é assim tão simples, não é assim que funciona. Por quê? Porque isso envolve emoção. E do ponto de vista da nossa sobrevivência, isso seria péssimo. O controle total das emoções seria péssimo. Porque as emoções estão aí para garantir justamente a nossa sobrevivência. Se tem um leão, vamos supor, correndo atrás de você, a coisa mais estúpida que você pode fazer é parar e ser racional. Imagine que vem lá um leão correndo, E aquele leão está correndo, vem atrás de você. E você resolve parar para calcular a aceleração do leão, para comparar a sua velocidade com a do leão, alguma coisa desse tipo, e aí você vai decidir se você sobe na árvore, se você continua correndo, ou se você grita para alguém te ajudar. Nesse processo, nessa demora, o leão já te devorou, Você não tem tempo para isso. A eficácia da emoção, então, acaba justamente sendo o fato dela ser automática.
e dela estar fora do teu controle. É muito mais inteligente você sair correndo, gritando automaticamente, né? Ah, socorro, olha o leão! Do que você perder tempo parando para pensar que atitude você vai tomar. Então as emoções, os impulsos causados por essas emoções foram e continuam sendo muito úteis para a preservação das espécies, em especial da espécie humana. As emoções estão sempre associadas a estímulos. E esses estímulos podem ser estímulos externos, como no caso que eu dei o exemplo do tubarão, e são inúmeros os estímulos externos, né, que podem gerar emoções em você. Uma emoção pode ser gerada, por exemplo, por um alimento que você vê, né, por uma pessoa amada que aparece, ou então por uma pessoa que você odeia, que você não gosta, ou por um assaltante, ou por qualquer coisa que acontece no mundo ao teu redor, né, ali fora de você, em volta de você. E esses estímulos também podem derivar de conteúdos mentais, ou seja, de ideias que são capazes de te provocar emoções. Ou seja, interno também pode provocar emoção. Se você agora pensar em alguém que você gosta, você provoca uma determinada reação emocional. E se você pensar em alguém que você odeia, você também provoca uma determinada reação emocional. Basta você lembrar também que de repente fica lá, lembra de uma memória. Essa memória pode trazer toda uma reação emocional para o seu corpo, pode desencadear uma reação emocional. Além disso, as emoções operam numa escala que vai de positivo a negativo, e a gente chama isso de escala de valência. Emoções de valência positiva são aquelas que inclinam a gente para comportamentos de aproximação. Por exemplo, quando uma coisa alegra a gente, deixa a gente feliz, a gente tem a tendência de se aproximar dessa coisa. Já as emoções de valência negativa são aquelas que inclinam a gente a comportamentos de afastamento. Quando a gente tem medo de alguma coisa, por exemplo, isso significa que a gente tende a ter um comportamento de se afastar, de fugir ou até de atacar. E existe uma outra característica das emoções. As emoções são predominantemente inconscientes, ou seja, a maioria delas ocorrem abaixo da linha da nossa percepção. E aí talvez você ache isso estranho, talvez você até pense alguma coisa do tipo assim, ok, Rafael, eu entendi que a emoção é automática, só que quando tem lá um tubarão ou tem um leão na minha frente, puxa, eu estou plenamente consciente de que eu estou com medo. Pois é, e a emoção normalmente dura alguns segundos e gera reações e gera impulsos que são automáticos, como eu já expliquei. Então, mas a partir do momento que você tomou consciência da sua emoção, pronto, você já passou para um outro processo do seu cérebro, que a gente chama de sentimento. O sentimento, ele é o sentimento de uma emoção. O sentimento, ele é a percepção consciente de um programa emocional. Essa percepção é sempre parcial, afinal de contas, quando você está com medo, você não tem a consciência de que o diâmetro das suas pupilas, né, está variando por conta disso, por conta de um aspecto dessa programação emocional. Você só percebe parte dessas alterações. Por que então que a gente faz uma distinção entre emoção e sentimento? Por que distinguir emoção e sentimento? A primeira razão é o que a gente chama de neuroanatômica e a segunda neurofisiológica. As estruturas, os circuitos cerebrais que são responsáveis por mediar as emoções não são os mesmos que são responsáveis por mediar os sentimentos. Portanto, a gente está falando de circuitos cerebrais diferentes para cada uma dessas funções. Outra razão é porque nem sempre uma emoção se torna consciente. É perfeitamente possível que ocorram alterações emocionais no seu corpo e você talvez nem tome consciência disso. Ou seja, não transforme em sentimento. Então, o que eu quero dizer com isso é que existem emoções que podem ficar sendo só emoções e não se transformar, não se tornar naquilo que a gente chama de sentimento. E eu posso até dar um exemplo disso, tá? Vou dar um exemplo um
interessante a respeito disso. Por uma questão puramente biológica, toda vez que você vê a sua mãe, ocorre uma reação emocional automática no seu corpo. E isso faz, por exemplo, com que haja uma variação na dilatação da sua pupila. Além disso, você transpira na palma da sua mão, de uma forma imperceptível por você, tá? Não é uma transpiração que você nota, mas você transpira na palma da sua mão. E pode ser constatado e percebido isso em um laboratório, através dos cientistas, né? E os cientistas conseguem facilmente medir isso usando um aparelhinho. Mas você não percebe nada disso. Então se trata de um processo que ocorre de uma forma completamente inconsciente. E é uma emoção. E tem emoções também que passam despercebidas ao longo de um período, sem se tornar consciente. E só mais tarde vão se tornar conscientes. Eu acho que todo mundo já talvez passou por alguma coisa desse tipo. Se você, por exemplo, vê a foto de uma pessoa que você já amou, um ex-namorado, uma ex-namorada, alguém que te machucou no passado, isso vai provocar uma reação emocional em você. E às vezes você nem percebe. Só que essa reação emocional que acontece faz com que você logo em seguida fique mais fechado, mais agressivo, faz com que você filtre diferentes informações que estão ao seu redor, faz com que o seu comportamento, de certa forma, acabe se alterando. Por quê? Porque as emoções servem justamente para gerar comportamentos. E aí então, depois de passar de repente um dia inteiro diferente, um dia inteiro estranho, de repente alguém chega lá para você e fala o seguinte: cara, você tá bem? O que está acontecendo? E aí, só então talvez você perceba que realmente você está diferente. E que tem a ver com aquela foto que você viu, que talvez ela tenha alterado o seu comportamento ao longo do dia. Esse seria um bom exemplo de uma emoção que permaneceu inconsciente praticamente durante todo um dia e só depois de um longo período é que veio a se tornar um sentimento, que se tornou um sentimento. Ou seja, primeiro é uma emoção inconsciente e depois virou um sentimento consciente. Aliás, é perfeitamente possível que uma emoção talvez nem se torne um sentimento. Existem emoções que não se tornam um sentimento, ou seja, permanecem ocultas na nossa consciência. Você não consegue perceber elas ficam um nível abaixo da percepção. Entenda então que a emoção é uma coisa mais rudimentar, mais automática, mais fisiológica. Isso não significa que ela seja simples, pelo contrário. Como eu falei, uma gigantesca orquestra fisiológica só para que você consiga produzir suas emoções. Mas o sentimento ele é mais psicologicamente complexo, porque ele é consciente. Então ele vai envolver, por exemplo, as suas memórias. Quando você tem um sentimento de amor, isso vai envolver as memórias dos amores passados, vai envolver, de repente, poesias que você já leu, vai envolver músicas, né? Músicas que você já ouviu, filmes que você já assistiu. Ou seja, o sentimento vai envolver as ideias e os planejamentos que você tem até para o futuro. Quando você está com medo, por exemplo, de que algo ruim talvez possa vir a acontecer na sua vida profissional, você certamente vai estar envolvendo nisso seus planos, avaliando a melhor forma para que você lá no futuro tenha determinados resultados que você quer na sua carreira. Ou que você talvez até modifique determinadas questões profissionais que você vem talvez já mapeando. Ok? Além disso, o sentimento vai envolver a própria percepção que você tem de si próprio, a sua identidade e a sua personalidade. Você vai ter essa percepção. Então as emoções e os sentimentos que compõem aquilo que a gente chama de sistema afetivo, né? Ela está ligada. Os afetos são as emoções e os sentimentos. E talvez alguém pode até pensar que olhar para as emoções e para os sentimentos dessa maneira racional, né, fisiológica, ou seja, a partir do funcionamento do cérebro, é uma coisa que tira a beleza e a magia, talvez, até da vida afetiva. Mas a verdade é que compreendendo toda essa orquestra fisiológica, o que acontece no seu cérebro, toda vez que você sente, por exemplo, amor,
medo ou qualquer outro sentimento, toda vez que você sente uma emoção, o que é emoção, o que é sentimento, compreendendo seus próprios sentimentos, compreendendo suas próprias emoções, você consegue gerenciar melhor as suas relações profissionais, as suas relações pessoais, as suas relações afetivas, as suas amizades. E, portanto, você consegue trabalhar melhor a sua vida como um todo. Essa perspectiva que eu trouxe aqui hoje para vocês, ela é adotada por uma série de novos cientistas, por vários novos cientistas. E ela tem como um dos maiores defensores um médico neurologista chamado Antônio Damasio, que é reconhecido mundialmente como um dos especialistas sobre biologia das emoções mais conceituados do mundo. Esse é um vídeo curto, que eu sei que muitas questões talvez ainda ficaram no ar, né, quanto às emoções, os sentimentos específicos. De repente, mas o que acontece no seu cérebro quando você ama, ou quando você está apaixonado? Por que o nosso cérebro é muito mais antenado naquelas coisas negativas, é atraído por coisas negativas do que por coisas positivas? Essas e outras questões eu pretendo abordar e explicar em outros vídeos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Então, se você acha interessante e quer novos conteúdos evoluindo essa conversa, curta, compartilhe, se inscreva no canal e também não deixe de aproveitar o conteúdo que já está disponível aqui. Se você quer mudar os resultados que você tem hoje na sua vida, para ter uma condição de vida cada vez melhor, você vai precisar mudar alguns padrões de pensamento, alguns padrões de comportamento, né? Porque os padrões de comportamento e pensamento que você tem hoje vão te levar para o mesmo lugar. Então, se você continuar fazendo tudo igual você tem feito, perceba que você vai continuar tendo exatamente os mesmos resultados que você tem hoje. Então, se você quer evoluir, é necessário aprender cada vez mais, entender cada vez mais você mesmo. Então, se você quiser entender como funciona, por exemplo, a reprogramação mental e a mudança de mentalidade, eu tenho vários vídeos, vários conteúdos totalmente gratuitos que você vai encontrar nos meus canais, nas minhas redes sociais, na internet. E desde 2017, eu tenho aqui no canal Seja Brilhante um curso que é completamente gratuito. Ele é um curso que já foi visto por milhares de pessoas, que contribuiu com milhares de pessoas. É um curso, posso dizer que é realmente transformador, principalmente para quem ainda não teve contato com esse conteúdo. Ele é um curso de PNL, Programação Neurolinguística, que está disponível aqui no canal de forma gratuita para você. Esse curso serve para você entender melhor, né? Para você entender cada vez melhor como é que o seu cérebro funciona, como é que as coisas são vistas, percebidas por você e como você pode reprogramar a sua mente. E usando esse conhecimento, você vai ser capaz de produzir de uma forma sistemática aqueles resultados que de repente você deseja e ainda não conquistou. Enquanto você não mudar o seu padrão de pensamento, você vai continuar gerando os mesmos resultados. Então, se você quer mudar a sua vida, né, a sua condição de vida para melhor, se você está interessado em saber cada vez mais, ter mais autoconhecimento, autoconsciência, saber mais a respeito desse assunto que eu abordei hoje e de outros assuntos que são tão importantes quanto, se você quer aprender e quer usar o poder da PNL para melhorar a sua vida, aprender técnicas, aproveita para fazer agora mesmo esse curso que eu desenvolvi lá, que está com método fácil de entender, tem várias explicações, técnicas, exercícios, e você vai começar a dominar a PNL, vai começar a entender melhor como funciona todo esse conceito. O link está aqui na descrição desse vídeo, então clica lá. Aproveita, porque eu não sei por quanto tempo mais eu vou deixar esse curso disponível, completamente gratuito para você. O meu nome é Rafael Rueda Milner e eu espero realmente que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma você esclarecer talvez algumas das suas dúvidas. Se você quer saber como você pode ter cada vez mais sucesso, como é possível ter cada vez mais prosperidade, como entender mais o seu corpo, o seu consciente, ter mais autoconhecimento. Se você quer mudar a sua condição de vida, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações, assista os vídeos e pratique os ensinamentos.